Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe Morada no Céu e Inferno Eterno. Hoje, meus irmãos, estaremos ali buscando, explicar João capítulo 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Hoje, meditando nessas passagens, buscaremos ali ver o que essas passagens nos indicam, passagens frequentemente usadas, para defender uma morada no céu. Mas hoje, meus irmãos, aqui buscaremos examinar as Sagradas Escrituras e ver se realmente assim as coisas sucedem, Então, com a direção do nosso Deus, hoje estaremos aqui, meditando nessas duas passagens, bem importantes, principalmente João 14, Creio que principalmente o versículo 6 aqui, que as pessoas mais conhecem, Onde afirma que Jesus é o caminho para o Pai. Então, por ser passagens tão conhecidas, creio que também se faz importante aqui colocar nessa série, nessa série de estudos aqui, também esse tema, essas duas passagens que também são bem relevantes para explicarmos e para vermos, o que a palavra de Deus ela nos diz nessas duas passagens, nesses dois versículos, nesses dois capítulos, Lembrando que João 14, de uma forma mais direta, a gente não vai meditar no capítulo inteiro, mas se trata de uma forma mais especial os 4 primeiros versículos. E 1 Tessalonicenses 4, somente o versículo 17, são os versículos que hoje a gente vai meditar e ver o que a palavra de Deus nos diz ali, dessas duas passagens, frequentemente usadas ali para defender uma morada no céu. Mas vamos ver, ali, o que a palavra de Deus ela nos diz nessas duas passagens. Portanto, convido a todos, a serem como bereanos, assim como os bereanos examinavam as Sagradas Escrituras para ver se as coisas assim sucediam. Convido a todos a meditarem nesse momento também, para que venhamos, a conhecer a verdade da palavra de Deus e conheçamos mais e mais, daquilo que a palavra tem a nos ensinar. Portanto, também peço, aos irmãos a colaboração, com o like, com o comentário, com o compartilhamento, desse estudo em suas redes sociais, pois tudo isso estará colaborando grandemente com a divulgação, desse estudo. E logo mais almas, tendem a ser alcançadas por meio desse estudo e logo também aqui chegam a meditar e também chegam ao conhecimento da verdade, da palavra do nosso Deus. Então, portanto, peço, a colaboração dos irmãos e sem mais demoras, vamos aqui iniciar o nosso estudo, a nossa meditação, nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz nessas duas passagens. Uma das principais passagens utilizadas para defender que a igreja viverá eternamente no céu é João capítulo 14, dos versículos 1 ao 4. Nela Jesus declara: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. À primeira vista, muitas pessoas entendem que Jesus estava prometendo levar seus discípulos para morar no céu. Entretanto, ao analisarmos cuidadosamente o contexto da passagem e compararmos com o restante das Escrituras, percebemos que essa conclusão não é necessariamente a que o texto, apresenta. Primeiramente, nós devemos observar a expressão "na casa de meu pai há muitas moradas". Jesus começa fazendo uma afirmação. As moradas já existiam. Ele não inicia dizendo que iria criá-las, mas declara que elas já estavam na casa do Pai. Então, primeiro Jesus ele fala: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele afirma: Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí, se caso não fosse assim, ele teria dito que iria preparar lugar, e quando ele fosse preparar lugar, ele viria outra vez, levaria, a gente para ele mesmo, para que onde ele estiver, estejais, todos nós também. Essa parte aqui é somente se
não houvesse ali lugar, né? Mas como nós sabemos, Jesus já estava dizendo que ele iria, né, ali para o Pai. E aí quando ele fosse, né, ele voltaria. E nós sabemos que isso aqui já vai ocorrer, né? Essa parte aqui não. Nós sabemos que em Deus já existe essas moradas, mas é importante a gente ressaltar qual o significado dessas moradas, o que que seria essas moradas que Jesus está se referindo, né? A gente não pode trazer uma conclusão, é, uma conclusão precipitada, né? A gente não pode concluir coisas precipitadamente, a gente tem que discernir o que que Jesus ele estava querendo afirmar aqui, nesse versículo, né? A gente não pode tirar aqui conclusões precipitadas e acabar ali entendendo de uma forma precipitada, ou então somente para defender ali conceitos pré-estabelecidos. Então, ele começa fazendo essa afirmação. As moradas já existiam, ele não inicia dizendo que iria criá-las, mas declara que já estavam na casa do Pai. Na noite em que ele pronunciou essas palavras, Jesus estava preparando os seus discípulos para sua partida. Eles estavam perturbados porque haviam acabado de ouvir que ele seria traído, morreria e os deixaria, conforme João 13, versículo 33, e João capítulo 14, no versículo 1. O objetivo de Cristo não era explicar o destino final dos salvos, mas consolar os discípulos, assegurando-lhes que sua partida não significava o abandono daqueles que criam nele. Então, Jesus aqui, ele estava no intuito de trazer, né, o consolo para os seus discípulos. Seus discípulos não estavam compreendendo, né? Ele estava falando para eles que ele seria traído, o matariam, né, ali. Já estava se aproximando, né? E aí Jesus estava consolando seus discípulos, né? Porque eles não estavam compreendendo ainda, né? A transformação só veio depois que ele ressuscitou, aí houve o derramamento do Espírito Santo, né? A gente sabe que isso foi um tempo depois, né, da sua ressurreição, bem depois mesmo. E aí, os discípulos eles compreendem tudo isso, né, e chegam ao entendimento que nós temos hoje, que Cristo se encontra à destra de Deus, né, ali, cujo propósito é que todos venham, né, ali, todos aqueles que, no caso, que o evangelho seja pregado a todo mundo, todas as pessoas sejam testemunhas da palavra de Deus, e logo, né, ali, as pessoas possam ouvir a palavra, aqueles que quiserem buscar o reino, venham para o reino. Deus ele quer salvar a todos, ele dá oportunidade a todos. Cabe às pessoas também aceitarem, né? Então, hoje nos encontramos, como a gente já tem abordado até mesmo no estudo que a gente falou sobre onde será o reino de Deus, né? No céu ou na terra, onde nós explicamos, né, que o reino de Deus será aqui na terra. Nós enfatizamos também que existe o reino da graça, e é o momento que nós nos encontramos hoje, né? O reino espiritual da graça, que é o momento em que Cristo se encontra à destra de Deus, e é o momento onde todos nós podemos buscar a nossa salvação, né? Nós podemos ser participantes de tão grande salvação, né? Esse reino, ele permanecerá até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, esse reino espiritual da graça será findado e aí passará para o reino milenar, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, onde terá ali a restauração de todas as coisas. Os irmãos podem encontrar isso, né, todo esse material, todo esse estudo aqui na playlist, né? Basta acessar a aba playlists ou a aba vídeos. E o quinto vídeo será o tema, né? Onde será o reino de Deus, onde os irmãos encontrarão a explicação também para esse tema, né? As fases também do reino de Deus. Então, nós vemos aqui João 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. E João 14:1 é bem claro aqui no início, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E se eu não me engano, também João capítulo 17, ele vai falar, né, que a respeito da tristeza dos seus discípulos, mas em um momento ela será transformada em alegria. Se eu não me engano, né? É João capítulo 17. Então, quando Jesus diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas", a palavra grega traduzida por moradas é monai, né, do grego moné, né? Monai é uma palavra que deriva de moné. Moné é a raiz.
E os irmãos podem acessar, né, ver a informação quando for disponibilizada, né, aqui o Bible Hub. Só clicar aqui em cima, né, do nome aqui Bible Hub, na apostila, né, quando ela for disponibilizada, que levará ao site onde os irmãos poderão ver aqui a palavra moné. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra significa lugares de permanência ou lugares preparados para permanecer. Esse termo, ele aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento, que é aqui, né, em João 14, 2, João 14, versículo 2. Aqui, ó, moradas. E João 14, 23. Olha que interessante o que Jesus diz em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Né? O que implica isso, meus irmãos? Faremos nele morada. A gente sabe que também, literalmente, né, o Espírito Santo de Deus, ou seja, o poder de Deus, a presença do Pai habita dentro de nós, né? Mas também, nesse âmbito, implica que a vontade, os pensamentos, as intenções, os desejos, tanto do nosso Deus quanto, né, o de nosso Senhor Jesus Cristo, serão colocados também dentro de nós. Né? E aí seremos guiados conforme essas orientações, esses intentos, né? Mas, né, observe que nesse capítulo a palavra morada não descreve homens indo morar no céu, mas Deus e Cristo fazendo morada com aqueles, né, que lhes obedecem. Isso mostra que o foco da palavra não é o céu como destino do homem, mas a comunhão permanente entre Deus e seu povo. Além disso, a expressão casa de meu pai também deve ser entendida à luz da própria Bíblia. Em outras ocasiões, Jesus chamou o templo de Jerusalém de casa de meu pai, João 2,16, indicando o lugar da presença de Deus. Então, nem sempre casa, meus irmãos, casa de meu pai significa um lugar literal. O templo em si, meus irmãos, ele implica, né, ele aponta para a presença de Deus, de uma forma mais especial, né, a Arca da Aliança. Então, aponta para a presença de Deus. Assim, a expressão ela não precisa limitar-se ao céu como um local geográfico, mas refere-se ao domínio e à presença do próprio Deus. Então, quando Jesus afirma que há muitas moradas, o sentido natural da declaração é transmitir segurança aos discípulos. Há lugar suficiente para todos os que pertencem ao Senhor. Não faltará espaço no reino de Deus. Nenhum dos que permanecem fiéis ficará de fora, porque, entre aspas, havia vagas. O propósito da frase é consolar e não descrever a localização definitiva dos salvos. Então, nós sabemos que os discípulos eles estavam preocupados com Jesus, eles estavam tristes porque Jesus estava dizendo para eles, né, que ele iria morrer, né, que ele seria traído. Vamos até acessar aqui João capítulo 17, que é bem interessante também. Aqui, ó, é João 16, perdão, João capítulo 16. Então nós temos aqui: a tristeza converter-se-á em alegria. Aí o que é que diz aqui, ó? Um pouco e não me vereis, e outro um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: Que é isto que nos diz? Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: Que quer dizer isto, um pouco? Nós não sabemos o que diz. Versículo 19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, tá vendo? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado luz à criança, já não se lembra da sua aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então a gente vê aqui que se aplica de uma forma mais direta, realmente, a morte e ressurreição, e nós vemos que os discípulos eles estavam tristes, eles estavam confusos. Jesus disse para eles que ele iria ser traído, ele morreria. Então os discípulos eles não estavam compreendendo ainda
E Jesus mesmo fala que a tristeza deles seria convertida em alegria. Então, ele estava preparando eles para aquilo que viria, né? Que é a sua morte, que é a sua crucificação, né? A sua morte e a ressurreição. Para que eles não se preocupassem, né? Até mesmo ali, no próprio capítulo, meus irmãos, de João 14, Jesus ele vai prometer, né? O Espírito Santo, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quem é o Espírito Santo? É a própria presença de Deus, é o próprio poder de Deus, né? Não se trata de outra pessoa, né? O Espírito Santo, também conhecido como Espírito de Deus, então se trata, né, ali da própria presença do Pai, se trata do próprio poder de Deus, né? Quando Cristo adentrou os céus, nós sabemos que um tempo depois ali, né, os discípulos esperaram ali cerca, na verdade esperaram, né, ali um período, e aí houve o derramamento do Espírito Santo, se eu não me engano, na festa de Pentecostes, né? Lá em Atos capítulo 2, é dito lá o derramamento do Espírito Santo, Jesus promete o Espírito Santo, o Consolador, que se trata da própria presença de Deus, ó, o derramamento do Espírito Santo, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, então houve ali o derramamento do Espírito Santo. Logo, né, ali Jesus ele estava preparando seus discípulos, né, ali para aquilo que viria. O intuito não era dizer qual o local, né, que eles estariam, né? Até porque se a gente for aqui em Atos capítulo 1, é bem interessante isso aqui, ó, no versículo 10, na verdade, no versículo 6, né? Olha que interessante. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, nós sabemos que Jesus mesmo afirma que nem ele sabe o dia da sua volta, né? Os dias ali que ele voltará, que ocorrerá, né? Todas aquelas coisas. A gente pode até pesquisar aqui. De Mateus 24, do versículo 36 ao 44. Somente o versículo 36 mesmo, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, né? E Marcos 13, versículo 32, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nem Jesus sabe o dia da sua volta, né? Somente o Pai sabe o dia, única e exclusivamente Deus. Então, o intuito aqui é somente realmente consolar os seus discípulos. Então, quando ele fala aqui, meus irmãos, na casa de meu Pai há muitas moradas, significa que na presença de Deus, né, diante de Deus, existem muitas vagas para as pessoas serem salvas, muitas oportunidades, né? Se não fosse assim, se não tivesse essas oportunidades, Jesus iria preparar, porque a gente sabe que Jesus ele é o nosso advogado. Então, por ele ser o nosso advogado, ele iria preparar lugar se caso não houvesse, mas já havia essas moradas, esses locais. Então, o intuito de Jesus aqui não é dizer que os seus discípulos iriam, né, morar no céu. O intuito aqui é implicar, indicar que diante de Deus há realmente espaço para muitas pessoas. Então, muitas pessoas podem ser salvas. Nós vemos aqui que Jesus, ele também diz, ó, no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí Jesus ele diz, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós só podemos acessar a Deus, nós só podemos ter o pleno acesso ao Pai e também sermos participantes da salvação e conhecermos verdadeiramente a Deus somente através de nosso Senhor Jesus. Então, ele é o meio pelo qual a gente também tem acesso à salvação. Mas ele mesmo já confirma, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o intuito aqui, meus irmãos, não é afirmar que os seus discípulos iriam morar no céu, né? A gente já viu aqui o significado, ó, da palavra moné, né, que significa lugares de permanência ou lugares preparados para permanecer. E olha que interessante, meus irmãos. Eu tinha até feito uma pesquisa a respeito dessa passagem no contexto do primeiro século, né? O que podia implicar.
Então, vou fazer essa pesquisa aqui para mostrar para os irmãos que é bem interessante também o que isso também pode, como esse entendimento se confirma no contexto do primeiro século, né? Aqui. Então, nós temos aqui, nesse terceiro ponto, ó, a casa do pai. Em vez de referir-se a um hotel distante, a expressão reflete a estrutura das residências nobres ou insulae da Judéia. Tratava-se de um pátio central com vários quartos ao redor, onde uma grande família estendida vivia unida. Ao falar de muitas moradas, Jesus assegurava aos discípulos intimidade, segurança e inclusão na mesma família de Deus. Então, tem uma questão realmente ali ao contexto da época, né, em que o pai, né, por exemplo, havia os filhos e havia o pai. Normalmente quando o filho crescia, né, que vinha toda aquela questão de compromisso, né, casamento, né, normalmente fazia um quarto, né, ali dentro daquela casa. E aí Jesus ele faz meio que uma alusão a isso, né? Os discípulos eles poderiam pensar: será que eu poderei participar? Será que também haverá vaga, né, entre aspas, para mim nessa salvação, né, na participação desse reino? E Jesus ele enfatiza que sim haverá, né? Nós sabemos que, por exemplo, uma casa realmente física, ela tem limites, né? Ela tem limites ali, por exemplo, para construir ali vários quartos. Mas agora na presença de Deus há muitas moradas, ou seja, há muitas vagas, há espaços, né, para todo mundo. Então, vamos até pesquisar aqui de uma forma mais direta agora sobre a respeito da casa do Pai. Então, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, as muitas moradas, ó, pesquisei, ó, o que João 14:2 quer dizer a respeito da casa do Pai no contexto do primeiro século. E aí, a gente tem aqui, ó, as muitas moradas. A palavra grega usada para moradas é monai, então confirmando, né, o que a gente colocou na apostila, que significa lugares de permanência, aposentos ou moradias. No contexto cultural da antiga Palestina, a estrutura familiar incluía casas com múltiplos quartos, onde os filhos continuavam a morar com suas famílias, formando grandes núcleos, tá vendo? Então, Jesus ele meio que faz uma comparação com isso, né? Os irmãos podem confirmar depois sobre isso, né? Pesquisar mais a fundo, mas consistia nisso, né? Vários quartos ali dentro da casa do núcleo familiar, né? Onde o pai era o representante principal. E aí, Jesus ele faz uma comparação ali, enfatizando que na presença de Deus ali haverá vagas, há espaço, né, ali para todo mundo, para todas as pessoas, desde que todos estes, né, também queiram buscar ali a salvação. Então, a ênfase desse versículo é enfatizar que há espaço, né, para todos, não vai faltar vagas para ninguém. Agora, o que cabe a cada um, né, ali é buscar a sua salvação de forma individual, né? Não de uma forma que a gente se isole e tal, né? Sabemos que a palavra de Deus enfatiza de forma clara, né, a importância da comunhão, mas quando digo de forma individual é que nós devemos buscar a nossa salvação, né? Nos santificando, renunciando a nós mesmos, perseverando, lendo a palavra, orando, né? Praticando as disciplinas espirituais. Então, temos que buscar também a nossa salvação. Sabemos que a salvação para cada um é individual, né? Cada um é responsável por si próprio, né? Ninguém poderá carregar ninguém, né, nas costas. Então, cabe a cada um de nós ali perseverarmos e buscarmos todos os dias a nossa salvação. Apesar, né, de sabermos que já estamos, quando estamos em Cristo Jesus, né, nós já nos encontramos salvos. Em que sentido? Porque Romanos capítulo 8 afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando a gente permanece em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para nós, ou seja, já estamos salvos, né? Já somos participantes do reino. Agora, o segredo, né, é que a gente tem que permanecer em Cristo Jesus. Se a gente deixar de permanecer em Cristo Jesus, logo vai existir, né, ali condenação para nós e logo deixaremos de ser salvos. Para permanecer em Cristo, a gente tem que praticar disciplinas espirituais, se santificar todos os dias, perseverar no reino. Tudo isso são formas de permanecermos em Cristo. Então, essa compreensão harmoniza-se com todo o ensino bíblico. A esperança dos profetas e dos apóstolos nunca foi a falta de lugar no reino,
mas a certeza de que Deus cumpriria sua promessa de reunir seu povo. A Nova Jerusalém, preparada por Deus, é apresentada em Apocalipse capítulo 21, descendo do céu para a terra, e a voz que procede do trono declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O movimento é de Deus vindo habitar com seu povo. Então, espero que os irmãos tenham compreendido. Se houver dúvidas, podem deixar nos comentários a respeito de João 14. É um pouco mais difícil de entender, mas é somente aplicar essa comparação, né, que a gente trouxe do contexto cultural, histórico, né? Aliás, muitas moradas, né, em que o núcleo familiar havia, né, ali múltiplos quartos, onde os filhos continuavam a morar com as suas famílias, formando grandes núcleos. A preocupação, né, talvez vinha de que talvez haveria espaço, né, ali para os discípulos, e Jesus ele enfatiza que sim, na presença e no reino de Deus haverá sim ali espaço para muitos, mas esse versículo ele não enfatiza nenhum destino ali dos cristãos, a não ser ali falar a respeito de que no reino sim haverá vagas e haverá espaços para muitas pessoas. Essa é a ênfase do versículo, e não uma ênfase para dizer onde os cristãos estarão ali, né, se o reino, ou então, né, se haverá ali uma morada no céu. Não é isso que esse versículo está enfatizando. O versículo está enfatizando que no reino de Deus haverá muitas vagas, né, ali, o suficiente, né, para todos aqueles que quiserem buscar o reino. Então a gente vê que em Apocalipse 21, o movimento é de Deus vindo, né, habitar com o seu povo, né, eis o tabernáculo de Deus com os homens, né. A gente vê lá em Apocalipse 21 também o movimento, né, João vendo a Nova Jerusalém, e ele diz: E ouvi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, a Nova Jerusalém desce do céu, também desce o próprio Deus. Isso só acontece depois da restauração de todas as coisas. Então, era como se Jesus lhes dissesse: Não se preocupem, no reino de Deus há vaga suficiente para todos. Por isso, João capítulo 14, versículo 2, não afirma que os discípulos viveriam eternamente no céu. O texto assegura que na casa do Pai, ou seja, no reino de Deus, ou em Deus, há abundância de lugar para todos os que forem salvos. A preocupação dos discípulos não deveria ser se haveria espaço para eles, mas permanecerem fiéis até o dia em que Cristo voltaria para reuni-los consigo. Assim, a ênfase da passagem está na certeza da salvação e da comunhão com Cristo, e não em estabelecer o céu como a morada definitiva da igreja. Essa interpretação respeita o contexto imediato, o uso da palavra morada dentro do próprio capítulo e a esperança apresentada pelo restante das escrituras, né? Então, esse entendimento entra em concordância com as demais sagradas, né, escrituras, com o Antigo Testamento e com aquilo que também os apóstolos eles diziam, né? E também com o que o Senhor Jesus Cristo prometeu, né? Ele prometeu ali o reino, né? Ele mesmo afirma, né? Bem-aventurados os mansos, né? Se eu não me engano, são os mansos ou são os humildes ali, né? Pois eles herdarão a terra, lá em Mateus 5:5, né? E fora outras passagens também ali que a gente vê que fazendo uma clara comparação, né? A ênfase é clara que o reino será aqui na terra. Então a promessa não é um reino eterno no céu, mas sim uma mensagem de consolo tanto para os discípulos quanto para a gente, né, hoje, de que sim, na presença de Deus, em Deus, há espaço para todos. Várias pessoas podem ser salvas sim. Todos aqueles que se arrependerem e buscarem a Deus com coração sincero, poderão sim participar do reino. Nós não podemos se preocupar, né? A preocupação não deve ser com vagas ou com espaço dentro do reino, porque vaga é o que não falta. Agora, o que deve ser, né, a nossa preocupação mesmo é a nossa fidelidade e a nossa permanência no reino. Essa deve ser a nossa preocupação. Esse entendimento entra em concordância com as demais escrituras, né? Então, é bem claro, a gente vê aqui, interpretou e viu que tudo realmente se conecta. Nada que a gente trouxe aqui isolado, a gente leu aqui a passagem, trouxemos aqui o contexto, a gente vai trazer mais passagens também, trouxemos também o contexto cultural da época. Então, é bem claro que aqui não se trata de uma promessa de reino ou morada no céu.
Então, vamos prosseguindo aqui mais avante. O restante do versículo pode ser entendido como uma construção condicional. Jesus diz: se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Em outras palavras, caso não existissem essas moradas, ele teria informado aos discípulos, né? Então, se caso não tivesse essas moradas, ou seja, se caso não houvesse essas vagas, essa possibilidade de muitas pessoas serem participantes da salvação, ele teria dito para os discípulos, né, que ele iria preparar lugar. Então, somente se caso não houvesse, mas nós já vimos que ele mesmo declarou que na presença de Deus existe sim muitas vagas, ou seja, né, muito espaço para várias pessoas ali também serem salvas. Então, essa preparação ela não precisa ser entendida como a construção das moradas, pois o próprio texto já afirmou que elas existem. O verbo preparar pode igualmente significar tornar algo pronto para ser recebido, assim como o rei prepara um reino antes de receber seus cidadãos. Então, também pode implicar isso, né? Tornar algo pronto para ser recebido, porque nós também sabemos que também entra em conexão com a palavra, né? Jesus mesmo, ele traz ali a parábola do, se eu não me engano, era do Senhor, né? Ali ele deixa os seus talentos, né? Um homem, ele foi tomar contas, foi preparar, né? Alguma coisa para receber um reino. A gente pode até pegar aqui. Então, Lucas 19, ó, versículo 11. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Eles achavam que o reino de Deus se manifestaria ali logo. Então a gente vê que a esperança era um reino que se manifestaria na terra, né? E assim prossegue, assim continua. Essa é a esperança. Aí ele diz: disse, pois, certo um homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Olha que interessante, né? Então, o verbo preparar pode igualmente significar tornar algo pronto, né, para ser recebido. Também pode significar isso, mas nós sabemos que o reino de as moradas em si, né, as vagas em si já existem, elas já existem em abundância ali na presença de Deus. Se caso não existia, Jesus ali ele a prepararia e logo, né, ali as tornaria prontas ali para serem recebidas. E aí quando ele fosse, ele voltaria. E aqui esse versículo 3 ele vai entrar em concordância com 1 Tessalonicenses 4, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, essa compreensão se harmoniza perfeitamente com Hebreus. Hebreus 9:24 afirma: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, que era o que ele estava afirmando, né? Que ele iria para o Pai. Então, Hebreus 9:24 afirma que Cristo entrou no verdadeiro santuário celestial para comparecer diante de Deus por nós. O propósito de sua ascensão foi exercer seu sacerdócio diante de Deus, né, diante do Pai, intercedendo pelos santos. Paulo escreve, né, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, olha que interessante, cidade, né? Aqui a gente também vê a palavra cidade, que querendo ou não, também se implica a Nova Jerusalém, mas nós também vamos fazer uma exegese aqui e também tirar o significado, né, dessa passagem. A gente também vai ver que essa não seria a melhor tradução aqui para essa palavra, né? Muitas vezes, esse texto ele é utilizado para afirmar que o destino final da igreja é o céu, né? Muitos leem, mas a nossa cidade está nos céus, aí muitos concluem que seria isso. Porém, Paulo apenas afirma que nossa cidadania está nos céus, isto é, nossa forma de viver e o governo do qual nos submetemos tem origem celestial. O próprio texto diz que é dos céus que esperamos o Salvador e não que esperamos subir para lá. Cidade, no grego, é politeuma, né? Politeuma, que implica cidadania, que corresponde à constituição, à forma de governo e às leis pelas quais um povo era regido. Os irmãos podem acessar aqui como fonte o Bible Hub. Descendo um pouco abaixo, os irmãos encontrarão o Tyre Greek Lexicon, né, que vai trazer ali, se eu não me engano, no ponto 2 ou no ponto 3, ali esse significado. Então, a palavra aqui, que tem versões que trazem cidadania,
ela é melhor mesmo quando traduzida como cidadania, porque implica de fato as leis, a forma de governo, a Constituição, que tem origem celestial, né? Tem origem da parte de Deus, de onde nós também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas, querendo ou não, a gente também pode entender isso aqui como uma nova Jerusalém que descerá dos céus. Ela se encontra nos céus, né, ali na habitação de Deus, mas ela descerá para a terra, o que também não é errado de se entender, né? Então, pode implicar aqui cidadania, né? Pode implicar essas leis, essa Constituição, né? Implicar que, de fato, a nossa forma de viver tem, né, ali uma implicância de santidade, né? Sabemos que o céu também representa a glória, né? A santidade de Deus também. Quando a gente fala que tem origem celestial, tem uma origem santa, né? Uma origem, de fato, mais gloriosa, pode implicar isso, mas também pode implicar ali a nova Jerusalém que descerá dos céus. Então, ambas as formas estão corretas, né? Nenhuma das duas estão erradas. Agora, é errado você afirmar que essa passagem dá ali uma ênfase de que o destino final da igreja se trata do céu. Então, essa ideia torna-se ainda mais clara em Apocalipse capítulo 21, no versículo 2, que nos diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, João vê, né, a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada por Deus, e em seguida uma grande voz declara, Apocalipse 21, versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Observe que o momento é sempre do céu para a terra. Não são os homens que sobem para habitar na cidade, é a cidade que desce para habitar entre os homens. Isso está em perfeita harmonia com a oração ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, no versículo 10, que nos diz o seguinte: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus vem à terra. A vontade divina passa a ser realizada na terra, como já é realizada no céu. Essa compreensão também explica a promessa de João capítulo 14. Jesus não disse apenas: Vou preparar-vos lugar. Ele acrescentou no versículo 13, no versículo 3. Ele diz o seguinte, João 14, versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, né, nós sabemos quando eu for, isso aqui implica quando ele fosse ao Pai. Se caso não houvesse moradas, ele iria preparar, né? Ou então, se a gente também quiser trazer aquele entendimento de que a palavra preparar, ela pode significar tornar algo pronto para ser recebido também, não está errado. A gente pode entender que ele afirmou que deixaria, né, essas moradas prontas a serem recebidas, e aí ele viria outra vez e levaria os seus discípulos para ele mesmo, né? E nós sabemos, e nós vamos entrar ali, fazer uma comparação com 1 Tessalonicenses 4, que vai explicar de uma forma melhor também aqui João 14, versículo 3. É bem interessante também. Então, o centro da promessa não é sua ida ao céu, mas sua volta. Nós vemos que ele diz que vai, né, para lá, mas que ele virá outra vez. Então, ele prometeu retornar para reunir seu povo consigo. Essa verdade aparece novamente em Lucas 19, no versículo 12, que diz o seguinte: Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Tá vendo como a ênfase não é na ida para lá, né, para o céu, mas na sua volta? Então, Jesus contou a parábola do homem nobre que partiu para uma terra distante, a fim de receber um reino e depois voltar. O contexto mostra que ele contou essa parábola porque muitos pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E aí Lucas 19, 11, é dito o seguinte: E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, eles estavam achando que o reino de Deus se manifestaria naquele momento, e aí ele diz daquela parábola, né, para que aqueles que compreendessem, né, aquela parábola pudessem entender que
não era o momento ainda. A gente mesmo viu lá em Atos 1, né, que ele mesmo exorta, né, os seus discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, quando eles perguntam se seria naquele tempo que ele restauraria o reino em Israel. Mas a gente vê, né, que não era o momento ainda, né? Mas ele não repreende eles dizendo que o reino não seria restaurado. E onde é que Israel se encontra? Israel se encontra na terra. Então, somente não era o momento ainda. Mas haverá um tempo em que Israel, né, será restaurado o seu reino, e nós sabemos, né, que quem reinará lá será o Senhor Jesus. Então, bem interessante. O homem nobre representa o próprio Cristo. Ele sobe ao céu para receber do Pai toda a autoridade e retorna para estabelecer seu reino. Esse ensino aparece também em Salmos, né, em Salmo, capítulo 110, versículo 1, Mateus 22, 44, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23 e 1 Coríntios 15, dos versículos 24 ao 28. Cristo permanece à direita do Pai até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Somente então seu reino será plenamente manifestado. Então, Salmo 110, versículo 1 diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Mateus capítulo 22, versículo 44 é dito o seguinte: Disse, pois, o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Efésios capítulo 1, dos versículos 20 ao 23 é dito o seguinte: Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E 1 Coríntios 15, dos versículos 24 ao 28, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então olha que interessante, né, meus irmãos? Nós vemos aqui também nesse próprio versículo a ênfase, né, de que há uma diferença entre Jesus e o próprio Deus, né? Vemos Jesus ele se submetendo, né, ao reino de nosso Deus. Então esse versículo ele deixa bem claro, né, que existe sim uma diferença, né, entre nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Jesus ele acabará se submetendo, né, depois ali a Deus, né, demonstrando de uma forma clara que na verdade o Filho é sujeito, né, ali ao próprio Pai e não o Pai ao Filho, né, demonstrando uma clara ali, de uma forma clara ali uma superioridade em questão de autoridade, né? Vemos que Deus ali é superior ao nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo afirma, né? Tem uma passagem que ele mesmo afirma: o Pai é maior do que eu. Então, também aqui vemos, é bem importante enfatizar isso, para que compreendamos também da maneira correta, né? Ali, o Evangelho em si, né? Não venhamos a confundir as coisas. Então, primeiro Jesus reina, ele restaura todas as coisas, né? Até porque no céu não tem inimigo. Ou seja, Satanás e os seus anjos foram expulsos de lá, não há mais nenhum inimigo no céu, então a única ênfase que a gente poderia trazer é que o reino em si aqui seria na própria terra, porque é aqui que haverá esses inimigos, né, onde Cristo ele acabará ali reinando. Então essa compreensão nos conduz naturalmente a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo ele escreve, né, ali o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então olha que interessante, né, meus irmãos?
nós vemos aqui a confirmação do que o Senhor Jesus disse, né, ali no versículo 3, né? É bem interessante. Nós vemos aqui no versículo 3 de João capítulo 14, Jesus ele diz o seguinte aqui, a partir aqui dessa parte aqui, ó. E vos levarei para mim mesmo. Na verdade, um pouco mais antes. Ele diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. E 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17, diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando Jesus diz ali que vos levarei para mim mesmo, se trata desse encontro que nós teremos com ele nos ares, e ele estabelecerá seu reino aqui na terra, como nós vimos aqui em 1 Coríntios 15, né? Os inimigos, eles se encontram na terra, não existe inimigo mais no céu. Satanás e os seus anjos foram expulsos lá do céu, e na terra é onde eles se encontram, né? Eles foram expulsos para a terra, né? Tem até uma passagem de Apocalipse que diz, né, ali, mas ai de vós, né, dos que habitais na terra, porque Satanás e os seus anjos foram precipitados, né, na terra. Então, bem interessante aqui a gente também compreender essa parte. E 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 52, complementa a passagem. É dito o seguinte: eis aqui, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, essa passagem vai complementar essa primeira parte aqui, e essa primeira parte aqui complementa João capítulo 14. Então, vemos aqui de uma forma clara que os evangelhos também estão interligados, né? Não, na verdade, os evangelhos e as cartas, né? Então, a importância da gente ser bereano, né? Se a gente só pegasse aquele versículo isolado, talvez seria bem difícil da gente entender o que Jesus estaria querendo dizer, né? Ali, naquele versículo. Então, eis a importância da gente meditar em comum acordo ali com as Sagradas Escrituras. Observe cuidadosamente a ordem dos acontecimentos. Primeiro, o Senhor desce do céu, né, ele descerá do céu. Segundo, os mortos ressuscitam, nós vemos aqui. Terceiro, os vivos serão transformados, nós vemos aqui que Paulo afirma em 1 Coríntios 15 que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque haverá aqueles que estarão vivos perante a volta de Jesus e serão transformados. E quarto, todos encontram Cristo nas nuvens, né? A ênfase é nos ares. Em nenhum momento, Paulo afirma que Cristo retorna imediatamente ao terceiro céu, ou seja, à habitação de Deus, levando sua igreja. O foco do texto é consolar os irmãos e fortalecê-los, mostrando que ninguém ficaria para trás quando Cristo voltasse. A palavra traduzida como encontrar, do grego apantesis, era frequentemente utilizada para descrever a recepção de uma autoridade importante. Os cidadãos saíam ao encontro do rei e o acompanhavam em sua chegada à cidade. O destaque da palavra não está no local de encontro, mas na recepção daquele que está chegando. Olha que interessante, né, meus irmãos? Então a palavra apantesis do grego não significa que quando Cristo retornar, né, aí houver esse encontro nos ares, ele vos levará novamente para lá. Se trata, meus irmãos, de um encontro com Cristo, e esse encontro, né, será para retornar de novo para cá. Então, por exemplo, quando havia uma pessoa, né, no caso, um grupo de pessoas, né, ali que pertenciam ao reino, elas saíam para encontrar aquele rei fora da cidade e o traziam de novo, né, ali para a cidade. Então, era meio que uma forma de descrever ali uma recepção, né, de uma autoridade importante, né? Então, eles saíam ao encontro do rei e o acompanhavam em sua chegada à cidade. Nesse contexto, se aplica ao encontro de Jesus nos ares e ele virá para a terra, né? A gente tem que ter toda a concordância. A gente já trouxe aqui o entendimento de 1 Coríntios 15, onde os inimigos se encontram na terra, não existe mais inimigo no céu, né? A ênfase que são que os reis, né, os poderosos, o mal em si se encontra na terra, a terra que precisa de restauração.
várias outras passagens confirmam o reinado de Cristo na Terra. Então, esse estudo também de João 14 e 1 Tessalonicenses 4,17 dá uma ênfase clara que o reino será aqui na Terra, né? Não será ali no céu. Então, vamos somente pegar esse trecho e vamos somente dar um Google aqui para a gente confirmar, né? Só para a gente confirmar aqui que se trata de uma verdade. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Sim, é verdade. Na cultura greco-romana, a palavra apanteses frequentemente descrevia a recepção oficial de um rei, dignitário ou oficial militar. Quando a autoridade importante se aproximava da cidade, o cidadão saiu ao seu encontro, formando uma comissão de boas-vindas para escoltá-lo com honras até o destino final. O foco central do termo não estava simplesmente no ponto exato onde os grupos se encontravam, como uma colisão em direções opostas, mas sim no ato cerimonial de receber e escoltar o visitante. Então tem esse entendimento. Ao encontro com Jesus nos ares, ou seja, na atmosfera aqui terrestre, né, nos céus, no céu ali onde voam as aves, né? E ao haver esse encontro com Cristo ali nos ares, a gente retorna de novo aqui para a terra. A promessa é de um reino para a terra, né? A promessa de um reino aqui na terra, a promessa da restauração da terra. Os discípulos tinham essa esperança, e essa esperança prossegue até os dias de hoje. São poucas passagens que são utilizadas para tentar defender uma suposta morada no céu, né? Mas todas elas não indicam isso. Bem, é exatamente isso que acontece aqui, né? No caso, no contexto aqui da palavra apanteses. Primeiro, Cristo está descendo. Segundo, a igreja sobe para encontrá-lo. Terceiro, depois permanece para sempre com ele. Mas quarto, né? Mas onde Cristo permanecerá? A gente pode se perguntar, né? O texto ele não deixa claro, né? Onde é que Cristo ele vai permanecer, aonde que ele vai estar depois desse encontro, né? A gente sabe que ele desce do céu. Segundo, a igreja sobe ali para encontrar com ele nos ares. Terceiro, a igreja permanece com ele para sempre, né? Mas a gente pode se perguntar, né? Onde é que Cristo ele vai permanecer depois disso? As demais profecias respondem essa pergunta. Zacarias 14 afirma que naquele dia os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, versículo 4, que é dito o seguinte: E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E essa confirmação, né, nós encontramos em Atos capítulo 1, que declara que Jesus voltará da mesma maneira como subiu ao céu, justamente a partir do Monte das Oliveiras. Então, vemos aqui Atos capítulo 1, dos versículos 10 ao 12, é dito o seguinte: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 homens vestidos de branco, se tratam dos anjos, né? Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado, ou seja, de 1 quilômetro, né? Era o tanto que era permitido ali, né, se eu não me engano, foi uma conclusão, né, ali dada pelos judeus, né, de quanto você poderia ali caminhar, né, dentro do sábado. Então, aqui seria mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro ali era permitido ali andar, né, ali dentro do sábado, né, do sábado ali. Claro que não existe, né, uma ordem explícita dizendo que no sábado a gente pode caminhar somente ali 1 quilômetro, né? Não existe essa lei ali dentro da Bíblia, da palavra de Deus, mas existe sim a importância assim, da guarda desse dia, né, como dia de descanso. Outra passagem também que é bem interessante, né, em apresentar a questão do reino, que será aqui na Terra, é Daniel capítulo 2, que apresenta a pedra que destrói todos os reinos humanos e se transforma num grande monte que enche toda a Terra. O reino não retorna ao céu, ele passa a governar a Terra. É interessante isso, né, que a pedra ela bate nos pés da estátua e ela se estabelece num grande monte sobre a terra.
Ela não bate e rebimba lá pro céu, demonstrando que o reino será no céu. Não é assim. Ela bate nos pés da estátua e vira um grande monte. E depois Daniel explica que se trata de um reino que será estabelecido. Então, vamos ler aqui. Daniel capítulo 2, versículo 34 ao 35, é dito o seguinte: Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pra grana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar alguns para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Para quem não sabe, essa visão, né, aqui que Nabucodonosor teve foi aquela visão de uma estátua sua, a cabeça de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés, né, ali era o ferro e o barro, né? Então, temos as pernas de ferro e os pés ali de ferro e barro, que implica, né, ali a cabeça de ouro, o reinado da Babilônia, a prata, o peito de prata, né, a Média e a Pérsia, o ventre de bronze, o Império Grego, as pernas, o Império Romano e os pés, né, aqui com ferro e barro, é o Império Romano, só que como o Daniel ele vai explicar, né, ali, é uma mistura entre reinos fracos e reinos fortes, que é o que predomina-se hoje. Né? Lembrando que aqui a gente não está estudando Daniel, mas é bem interessante, né, esse estudo a respeito de Daniel. É uma das passagens que eu acho bem mais interessante mesmo. Né? Entender ali as profecias, é bem legal mesmo ali, compreender a visão de Daniel. Mas como a gente não está abordando, né, aqui, de uma forma resumida, a estátua de Nabucodonosor representa os reinos ali da terra, desde o período ali de Daniel até o período do fim. A pedra que sai do céu ali, cai do céu sem auxílio de mão, se trata ali do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver aqui em Daniel 2, conforme a interpretação. Então, versículo 44 a 45 é dito o seguinte: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto, certo é o sonho e fiel é sua interpretação. Então, nos dias desses reis, Deus ele vai estabelecer esse reinado, né? E nós sabemos que Jesus ele virá e destituirá, né, ali, destruirá todos esses reinados ímpios e estabelecerá seu reino, né, que será para sempre, né? Primeiro o milênio, com o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois o reinado eterno, né, ali, de Deus, né? Jesus ele vai entregar o reino ao Pai, conforme em 1 Coríntios 15. Apocalipse 19 mostra Cristo retornando em glória. Né? Apocalipse 19:11 é dito o seguinte: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Se trata de Jesus. Apocalipse 20 apresenta seu reinado com os santos. Então, Apocalipse 20, versículo 4 é dito o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, ou seja, como a gente já trouxe o entendimento a respeito de almas, né? Do grego psique, psique. Se trata de vida, então ele viu as vidas, né, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então se trata daqueles que não se submeteram ao reinado, né, ali, da besta, né, do Império Romano, de uma forma mais direta, né, não se submeteram a Satanás, né, não adoraram a besta, né, ali ao Império Romano, né, ali toda aquela questão, né. Vou deixar minha recomendação aqui aos irmãos, se caso quiserem entender a respeito mais do Apocalipse, tem o link na descrição a respeito do Revelando Apocalipse ou aqui no perfil do canal. Os irmãos poderão acessar ali a série Revelando Apocalipse, que é um estudo que busca explicar ali
capítulo por capítulo, versículo por versículo ali, o livro do Apocalipse. Eu recomendo que os irmãos vejam, mas nós vemos aqui que existe aqueles, né, que ressuscitarão, que foram fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, também foram fiéis ao nosso Deus, né, e reinariam ali, ressuscitaram, né, e reinariam ali com Cristo durante 1000 anos, né. Sabemos que a ressurreição ainda irá acontecer, por mais que aqui não cite, eles seriam ressuscitados, né, conforme aqui, ó, e viveram, e aí reinariam com Cristo durante 1000 anos. E Apocalipse 20, no versículo 6, é dito o seguinte: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Somente depois, em Apocalipse capítulo 21, a Nova Jerusalém desce do céu. É dito o seguinte no versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Toda essa sequência profética se harmoniza perfeitamente. Primeiro, João 14 anuncia que Cristo voltará. Segundo, 1 Tessalonicenses 4 descreve o encontro da igreja com Cristo durante sua vinda. Terceiro, 1 Coríntios 15, dos versículos 51 ao 52 complementa. Quarto, Zacarias 14 mostra onde Cristo estabelecerá seu reino. Quinto, Atos 1 confirma Zacarias 14. Sexto, Daniel 2 apresenta o reinado sobre a terra. E sétimo, Apocalipse revela a descida da Nova Jerusalém e o reinado do Messias. Em nenhum desses textos encontramos a afirmação de que a igreja passará a morar definitivamente no terceiro céu, ou seja, na habitação de Deus. Pelo contrário, a esperança apresentada pelas Escrituras é que Cristo venha estabelecer seu reino sobre a terra, cumpra todas as promessas feitas aos santos e, no fim, Deus desce dos céus, Jesus entrega o reino ao Pai e ele passa, né, ali a habitar com os homens. Então, tudo isso vai ser relatado em 1 Coríntios 15, dos versículos 24 ao 28. Assim, João 14 e 1 Tessalonicenses 4 não ensinam uma mudança definitiva da igreja para o céu, mas revelam, né, a esperança da volta de Cristo, do encontro dos santos com o Senhor e do estabelecimento do reino, né, de Deus, quando finalmente, né, ali se cumprirá a oração ensinada por Jesus em Mateus 6, versículo 10: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, espero que os irmãos tenham compreendido, tenham entendido. É um pouco mais difícil de entender, né, meus irmãos, esse tema, mas espero que tenha ficado claro aqui que o que João 14 quer dizer, né? A gente trouxe toda uma ênfase, vale ressaltar que essa apostila será disponibilizada, né? Eu também acabei tentando acelerar um tanto para não ficar aqui tão longo, né, esse estudo. Estamos ali praticamente em 1 hora e 14 minutos. Então, na edição, muito provavelmente vai ficar com menos tempo. Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Se caso houver alguma dúvida, meus irmãos, eu convido a todos, né, a deixarem seus comentários. Na medida do possível, estarei tentando responder, né? Também convido que todos revejam esse vídeo, esse estudo, né? É um tema mais difícil de entender. E vale ressaltar que no fim também de todos esses estudos, né, aqui que nós estamos fazendo, dessa série, essa apostila será disponibilizada e os irmãos também terão ali o pleno acesso a essa apostila para baixarem, né, no link da descrição, onde haverá ali o link para acessar as apostilas no canal. E logo, né, os irmãos poderão baixar aqui essa apostila e também ver aqui esse tópico, né, que é um pouco mais difícil. Mas, de uma forma resumida, quando Jesus aqui diz a respeito na casa de meu pai, significa na presença, ou seja, em Deus, no reino de Deus também, pode implicar aqui no reino de Deus, né? Muitas moradas implica que há muitas vagas, há espaço para todos. E no versículo 3 aqui, que é bem interessante, a gente entra em conexão com 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, que nós vemos que o encontro com o Senhor é nos ares. E vale ressaltar, meus irmãos, eu acredito que eu não tenha colocado aqui na apostila, mas a palavra ares aqui, o seu significado é o céu atmosférico, ou seja, o primeiro céu, né? Dentro da cosmologia hebraica, né, dentro da cosmologia do formato da Terra segundo a Bíblia, né? Então, dentro da cosmologia hebraica, se trata do primeiro céu aqui,
com o Senhor, o encontro com o Senhor nos ares, né? Não é no terceiro céu, né? O encontro vai ser com o Senhor Jesus aqui mesmo, que são os céus aqui onde as aves voam, né? Mas eu creio que o que a gente trouxe aqui, né? Tanto Zacarias 14, Atos capítulo 1, né? Ali que enfatizam que Cristo pisará sobre o Monte das Oliveiras, né? Zacarias 14 também fala, né, ali a respeito do reinado do Messias, né? Sabemos que ali, apesar de citar Deus, né, ali no hebraico, sabemos que Cristo hoje é a representação do Pai, né? Ele representa o Deus, não se trata do próprio Pai, mas ele vem no sentido representativo, representando a Deus, né? Com esse propósito de realmente restaurar todas as coisas. Até porque, né, meus irmãos, se Deus ele viesse para cá para reinar com pessoas que ainda nem haviam corpo glorificado, porque nós sabemos que haverá as nações, né? Ainda terá as nações para reinar. Haverá aqueles que terão corpo glorificado, mas também haverá aqueles que não terão. Certamente, né, meus irmãos, ninguém poderia contemplar, né, ali a glória de Deus e todos seriam consumidos, né? Todos seriam ali fulminados diante de tremenda glória, né? Então, Deus também, eu particularmente creio que devido a isso, né, Deus ali ele estabeleceu, deu esse papel ao seu filho para que ele possa aqui trazer a restauração. Depois haverá o julgamento e logo Deus descerá do céu e habitará com os homens aqui na terra em conformidade com Apocalipse capítulo 21, né? Esse é o desejo de Deus. É o que Deus ele queria, né? Queria ter uma comunhão com o homem, mas devido, né, ao nosso orgulho, à nossa soberba, né? Também ali a falta de submissão do homem, né, ali por ter sido desobediente, né? O homem acabou tomando a decisão errada, né, ali por realmente ali liberdade própria, né? Acabou decidindo ali, acabou que tomou uma decisão muito errada, né, levando ali ao pecado e logo, né, ali acabou havendo essa separação, né, entre Deus e o homem. Mas Deus, né, é tão bom e amou a todos, né, que fez toda essa preparação de restauração para que aquele, né, que crer nele e crer em seu filho possa também fazer parte ali da salvação, fazer parte da vida eterna. Então a gente trouxe aqui todos os versículos, todas as passagens que confirmam o entendimento, Salmo 110, Mateus 22, Efésios 1, 1 Coríntios 15, né, o reinado sobre os inimigos, não existe mais inimigos no céu, né, somente aqui na terra. Então Cristo ele vai reinar sobre a terra. Lucas 19 também fala a respeito da promessa da vinda dele. E de uma forma resumida, João 14 ali aponta, né, ali para uma mensagem de consolo, enfatizando que no reino de Deus haverá espaço para todos, né, para muitas pessoas, e essa não deve ser a nossa preocupação, a não ser a nossa fidelidade, né, para permanecermos fiéis, né, e sermos participantes de tão grande salvação. E 1 Tessalonicenses 4 confirma o entendimento de sua volta. Então, espero que todos tenham entendido, tenham compreendido. Se caso houver alguma dúvida, deixe nos comentários. Desde já peço mais uma vez a colaboração dos irmãos com o like, com o comentário, com o compartilhamento desse estudo em suas redes sociais. E espero que todos desde já, né, tenham compreendido o estudo de hoje. Portanto, meus irmãos, eu vos despeço com a paz seja convosco. Agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, né? Desejo uma excelente noite de sono, uma excelente semana. E até a próxima, meus irmãos. Se assim, né, Deus nos permitir, que a paz seja convosco.